Sabe, quando a gente pensa em um mapa, o que vem à cabeça? Provavelmente, sei lá, rios, fronteiras, aquela imagem da época da escola, né? Mas e se o mapa pudesse fazer muito, mas muito mais? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo dos mapas dinâmicos, mapas inteligentes, que estão ajudando a gente a entender e, quem sabe, resolver alguns dos maiores desafios do nosso planeta. Pode até soar meio estranho, né? Mas a resposta para perguntas tão complexas como essas está, acredite se quiser, num mapa. Ou, para ser mais exato, no que a gente consegue fazer com os dados que estão por trás dele. A grande questão é, como é que a gente transforma uma imagem que parece plana, estática, numa ferramenta de análise super poderosa? Pois é, o segredo é exatamente esse: ver o mundo em camadas. A resposta está num conjunto de tecnologias que permite que a gente, basicamente, desmonte a complexidade do mundo real. É como se a gente pegasse a realidade e separasse ela em várias camadas de informação. Camadas que a gente pode analisar, pode combinar e, no final, entender tudo de um jeito completamente novo. Bom, e o nosso caminho por aqui hoje vai ser o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai falar sobre a complexidade dos problemas do nosso planeta. Depois, vamos entender o que é o tal do geoprocessamento e qual é o kit de ferramentas digital dele. Aí a gente mergulha nos dados que moldam o nosso mundo e, para fechar, vamos ver como tudo isso se junta na prática para a gente conseguir enxergar o mundo em camadas. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro dimensionar o tamanho do desafio. E o ponto de partida é que o nosso mundo ele é incrivelmente interconectado. Pensa só, por exemplo, na água de uma bacia hidrográfica. A quantidade e a qualidade dessa água não dependem só do rio em si. Não, claro que não. Depende da chuva, do relevo que vai direcionar essa água, do tipo de solo, da vegetação que funciona como um filtro e, óbvio, da atividade humana que acontece ali ao redor. Um mapa tradicional, o da escola, mostra o rio. Mas como é que a gente consegue visualizar todas essas outras coisas, todas essas influências ao mesmo tempo? É aí que a coisa começa a ficar complicada. E é exatamente para resolver essa complexidade toda que entra em cena o geoprocessamento. É essa tecnologia que permite que a gente consiga finalmente integrar todas essas variáveis. Ok, a definição formal tá aí e pode parecer meio técnica, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa assim, o geoprocessamento pega a arte de fazer mapas, que é a cartografia, e junta com todo o poder da computação e o conhecimento da geografia. A peça-chave de tudo isso são os dados georreferenciados. E o que é isso? É basicamente qualquer informação que a gente consiga conectar a um lugar específico no planeta Terra. Simples assim. Talvez a melhor forma de imaginar isso seja pensar numa caixa de ferramentas digital. Só que, em vez de martelo, chave de fenda, as ferramentas que a gente tem aqui servem para analisar o espaço, para encontrar padrões e para visualizar conexões que antes eram simplesmente invisíveis a olho nu. Certo. Então, se a gente tem essa caixa de ferramentas, o que tem dentro dela? Vamos dar uma olhada nas tecnologias principais. Basicamente, são três componentes que trabalham juntos. Primeiro de tudo, localização. Graças a tecnologias como o GPS, a gente consegue saber a coordenada exata de qualquer coisa na superfície da Terra. Ponto. Depois vem o sensoriamento remoto. Pensa neles como nossos olhos no céu. São as imagens de satélite, as fotos aéreas, que coletam um volume gigantesco de informações o tempo todo. E, por fim, a peça central, o SIG, ou Sistema de Informação Geográfica. Esse é o cérebro da operação. É o software que vai pegar tudo isso, armazenar, manipular e, o mais importante de tudo, analisar esses dados espaciais. Beleza, esse cérebro, o SIG, precisa de matéria-prima para trabalhar, certo? E essa matéria-prima são os dados. Mas aí vem a pergunta: como é que a gente pega o mundo real, com toda a sua bagunça e complexidade, e representa isso dentro de um computador? Bom, basicamente a gente faz isso de duas maneiras principais. Essas duas formas são os dados vetoriais e os dados matriciais, que o pessoal também chama de raster. Pensa neles como se fossem duas linguagens diferentes para desenhar a realidade no computador. O modelo vetorial ele é ótimo para a gente representar objetos que têm limites bem claros, bem definidos. Já o matricial ou raster é perfeito para coisas que são contínuas, sabe? Que não tem uma fronteira exatinha. Falando do mundo vetorial, a gente usa formas geométricas bem simples. Por exemplo, um ponto pode marcar a nascente de um rio. Uma linha pode representar o curso todo desse rio.
E um polígono pode delimitar a área de uma fazenda, por exemplo. Tudo com uma precisão matemática. Agora, os dados matriciais, os raster, eles funcionam de um jeito diferente. Eles dividem o mundo numa grade. Imagina um grande tabuleiro de xadrez. Cada quadradinho desse, que a gente chama de pixel, carrega um valor. E esse valor pode ser qualquer coisa. A temperatura daquele ponto, a altitude do terreno ou a cor que o satélite capturou naquela imagem. É um jeito de representar a realidade de forma contínua. E agora a gente junta tudo. A gente já tem as ferramentas na nossa caixa, a gente já tem os dados, é aqui que a mágica acontece de verdade. Porque o verdadeiro poder do geoprocessamento não está num mapa isolado, mas sim na nossa capacidade de combinar vários deles. Olha, essa frase resume a ideia central perfeitamente. A análise espacial de verdade, ela ganha vida quando a gente começa a fazer exatamente isso. Empilhar camadas de informação, uma em cima da outra, para conseguir enxergar padrões que antes estavam escondidos. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina que a gente tem uma primeira camada de informação, um mapa com todas as unidades de conservação do Brasil, todas as áreas protegidas. É uma informação super importante, claro, mas sozinha ela só conta um pedaço da história. Ok, agora vamos pegar uma segunda camada que não tem nada a ver com a primeira. É um mapa que mostra onde estão as plantações de soja no país, uma atividade econômica fundamental. Se a gente olhar para eles separados, bom, são só dois mapas. Mas, no momento em que a gente sobrepõe essas duas camadas, aí sim a mágica acontece. De repente, as áreas de possível conflito simplesmente saltam na tela. A gente consegue ver com clareza exatamente onde a expansão da agricultura está chegando perto ou até entrando nas áreas que deveriam ser de preservação. Isso é análise espacial na prática. É transformar um monte de dado bruto em conhecimento de verdade, para poder planejar o futuro de um jeito mais inteligente. E o mais legal é que esse mesmo princípio funciona para um monte de outros desafios. Pensa só. A gente pode sobrepor um mapa dos rios e das represas com um outro mapa que mostra as fontes de poluição industrial ou de esgoto. E qual o resultado? Uma visão super clara de onde os nossos recursos hídricos estão mais vulneráveis. E isso ajuda, claro, a priorizar onde investir em saneamento e onde a fiscalização precisa ser mais forte. No fim das contas, o grande poder do geoprocessamento é esse. É permitir que a gente enxergue o mundo não como uma foto parada no tempo, mas como um imenso quebra-cabeça dinâmico, com várias camadas que se conectam e se influenciam. E isso, claro, nos ajuda a fazer perguntas melhores e, com sorte, encontrar respostas mais eficazes. A grande questão que fica no ar é que outros padrões que hoje são invisíveis a gente poderia descobrir para ajudar a construir um futuro melhor.